maravilhado, de bem longe, é claro, com esse fazendão da piada pronta. Veja só essa notícia do portal Metrópolis. No Distrito Federal, um festival de música negra, sem negros, recebeu R$700 mil de fomento, sendo realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, gerido pelo o que o corrupto desgoverno Petralha de Ocupação chama de Ministério da Cultura. No Fazendão é assim, tem branco que se considera negro trans, né? Hoje, 1º de maio de 2026... A Gazeta do Povo informa que a cirurgia no ombro direito do presidente Jair Highlander Bolsonaro terminou e foi bem sucedida, sem qualquer complicação. A informação é do boletim médico divulgado hoje pelo hospital DF Star. Segundo os médicos, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita, sem intercorrências, e agora se encontra internado para o controle da dor e observação clínica. Em seguida, o presidente de todos os brasileiros deve seguir para um quarto do hospital. O manguito rotador é um grupo de músculos e tendões que estabilizam as articulações do ombro. Logo após a alta de Bolsonaro, que o levou à prisão domiciliar humanitária temporária, o médico Brasil Caiado revelou que o presidente vinha se queixando de dores no ombro. A equipe médica aproveitou a internação para fazer uma ressonância magnética, que comprovou a lesão no local. Uma das possíveis causas seria a queda que ele sofreu durante a custódia no complexo da Papuda. O Space Liberdade informa que o senador mineiro Rodrigo Pachecuzão, que esteve envolvido até a medula no esquema de rejeição do office boy e falso crente abortista Bessias ao Sindicato do Crime Organizado, disse a aliados que ele está fora das disputas para o grupo de meliantes togados e para o governo de Minas Gerais. O fazendão, e em especial os mineiros, comovidos, agradecem. Aliás, por falar no Paulo Freireano QI 53 preterido para o Sindicato do Crime Organizado, o Space Liberdade informa também que ele está muito revoltado com o satânico psicopata golpista, lobista, plagiador e censor, dizendo que a derrota foi golpe dele e fazendo uma ala do desgoverno Petralha de Ocupação entrar em modo de guerra, segundo o G1. A ativista indígena Isani, do grupo étnico Calapalo, do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, é conhecida como a Índia do século XXI. Ela compartilha a cultura e a vida diária do povo dela, apresentando pontos de vista conservadores, dando apoio ao presidente Jair Highlander Bolsonaro e criticando certas lideranças de indígenas. Recentemente, Isani Calapalo mandou a real sobre as ONGs e os partidos políticos de esquerda que atuam no Fazendão. Muitas das vezes quem fala pelo povo indígena são as ONGs, são partidos de esquerda. Eles não chamam os indígenas que estão na aldeia. Hoje, sabe quem é a indígena mais perseguida e mais censurada? Sou eu. Organizações como ISA, Instituto Socioambiental, eu não queria falar esse nome, porque eles já me processaram. Sabia que eu não posso falar o nome IBAMA? Eu pago multa de R$1.000 se eu falo IBAMA em qualquer lugar. Pois é, IBAMA. Eu não sei quanto que eu devo, tá bem? Eu não vou pagar, porque eu não tenho como pagar também. Foda as ONGs. Sabe qual é a aldeia, a região indígena mais rica do Brasil, em termo financeiro? Terra indígena Yanomami. Tem ouro, tem diamante, tem nióbio, tem todo tipo de riqueza natural ali. Vocês sabem qual é a tribo indígena mais pobre do Brasil, que passa fome, estão desnutridos, estão morrendo?
o povo Yanomami. Contraditório, não é? Enquanto eles vivem numa terra mais rica do Brasil, que poderia resolver todos os problemas do povo indígena, uma terra de 9.600.000 hectares, é maior do que muitos países, as crianças estão morrendo. Tudo em nome das ONGs e partidos de esquerda. Deixa o índio do jeito que está. Eu cansei de ouvir esse discurso do PT. Não leva conhecimento para o índio. Deixa ele ler na aldeia dele. Porque a partir do momento que o índio aprender, conhecer a cultura do branco, ele vai se defender, ele vai falar a verdade. Muitos indígenas estão cansados, estão saindo das marras das ONGs. O Lula só é bom para índio comprado. Como Raoni anda para lá e para cá, vai para a Europa, Instituto Raoni, pesquisa aí, quantos milhões ele recebeu somente esse ano? Milhões, Raoni, índio mais rico do Brasil. Ele nem mora na aldeia, enquanto seus parentes ali, enclausurados, servindo de animais de zoológico. E muitos falam, mas por que um índio não planta dentro do seu território? Não temos permissão para plantar em grande escala. O povo Pareci são os únicos que estão plantando dentro do território deles, porque eles se peitaram o governo, eles enfrentaram a ameaça de morte e foram multados a 120 milhões de reais por plantar em grande escala dentro do seu território. Antes de 1500, tínhamos liberdade de produzir. Hoje em dia não temos, porque o governo petista, ele escolhe o que podemos plantar, o que não podemos. Por isso que eu acho uma baita de uma hipocrisia quando a Xanxa mostra cozinhando paca, sendo que o indígena não pode usufruir da sua própria cultura, é multado. Nós não temos o direito, porque vocês nos perseguem, vocês nos multam, mas você pode. Privilégio de primeira dama de um corrupto, presidente mais corrupto da história. A Gazeta Brasil informa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que vai aumentar as tarifas sobre automóveis e caminhões importados da União Europeia para 25% a partir da próxima semana. Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que, como a União Europeia não está cumprindo o acordo comercial com os Estados Unidos, na próxima semana as tarifas cobradas da União Europeia sobre automóveis e caminhões que entram nos Estados Unidos serão aumentadas. A tarifa subirá para 25%. O presidente também deixou claro que os veículos fabricados em solo norte-americano não serão afetados, afirmando que se automóveis e caminhões forem fabricados em fábricas aqui nos Estados Unidos, não haverá tarifas. Atualmente, inúmeras fábricas estão sendo construídas com um investimento de mais de 100 bilhões de dólares, um recorde na história da fabricação automotiva. Segundo Donald Trump, essas fábricas, com funcionários norte-americanos, abrirão em breve. Cuba e Venezuela somam dívidas bilionárias com o Fazendão. Venezuela acumula dívida de 1,2 bilhão de dólares e Cuba deve 676 milhões de dólares após inadimplência em obras financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O Ministério da Fazenda informou que não há previsão de regularização dos pagamentos. A pasta afirmou que o governo segue cobrando os créditos por meio de tratativas bilaterais e articulação em fóruns internacionais e que os valores em atraso estão sujeitos à incidência de juros. Bom, e eu lembro para você que eu não tenho pendência alguma com o BNDES. A ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, foi inaugurada hoje, concluindo uma obra de engenharia complexa e o fim de uma espera de mais de 40 anos para os moradores e turistas da região. A estrutura que conecta os municípios de Guaratuba e Matinhos vai substituir a travessia feita por ferry boat, transformando em minutos o que levava até horas. A inauguração teve início a partir das 4 da tarde de hoje, com uma programação que incluiu show de drones e fogos. Depois da cerimônia, o público pode caminhar pela ponte e ver de perto a nova travessia. A abertura completa da ponte ocorre no domingo a partir das 10 da manhã, quando o tráfego será liberado definitivamente.
A presidente do México irá ao Fazendão para assinar um memorando entre a Pemex e a Petrobras. Cláudia Sheinbaum afirmou que uma equipe técnica da Petrobras estará no México em meados de maio para discutir produção, exploração, refino e biocombustíveis. A presidente mexicana espera que as petrolíferas Pemex e Petrobras cheguem a um memorando de entendimento para colaboração e cooperação e que ela viajará ao Fazendão para assiná-lo com o homólogo dela, o fecaloma político insepulto e encachaçado, em uma data ainda a ser definida. No Reino Unido, o governo deu o primeiro passo para proibir totalmente o consumo de cigarros. A chamada Tobacco and Vapes Act foi aprovada e sancionada no parlamento e aguarda apenas a sanção real de Charles III, uma etapa puramente protocolar que deve ocorrer no início de maio. A proposta estabelece que as pessoas nascidas a partir de 2009 serão permanentemente impedidas de adquirir cigarros em um modelo gradual que eleva a idade mínima ano a ano, a partir de 2027. Um pássaro extinto há mais de 100 anos voltou a se reproduzir no Nordeste brasileiro. O periquito cara-suja, uma das aves mais raras do Fazendão, voltou a se reproduzir em vida livre na Reserva Natural Serra das Almas, localizada entre o Ceará e o Piauí. O registro ocorreu em março de 2026 e encerra um intervalo de mais de 100 anos sem confirmação da espécie na região, onde ela era considerada extinta localmente. A revista Oeste informa que a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, disse hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não aceitará que o Irã tenha armas nucleares. Segundo ela, as negociações continuam para garantir a segurança nacional dos Estados Unidos no curto e no longo prazo, ao comentar os relatos de que o Irã entregou ao Paquistão um plano de negociação para o fim do conflito com os norte-americanos. O Irã apresentou ontem, de fato, uma nova proposta de diálogo aos Estados Unidos por meio do Paquistão, que atua como mediador do conflito. Na Gazeta Brasil, a informação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que não está satisfeito com a nova proposta de negociação apresentada pelo Irã. As conversas de paz seguem estagnadas, apesar do cessar-fogo em vigor há semanas. O presidente afirmou que o Irã fez avanços nas negociações, mas disse não ter certeza se o regime iraniano conseguirá cumprir os requisitos exigidos por Washington. Trump também afirmou que a liderança iraniana está desorganizada, declarando que, abre aspas, eles fizeram avanços, mas não tenho certeza se vão chegar à meta. Há uma tremenda discórdia. Eles têm sérios problemas para se entenderem no Irã. A liderança está muito fragmentada. Há 2 ou 3 grupos, talvez 4. Todos querem chegar a um acordo, mas estão todos perdidos. Fecha aspas. A desaprovação de Delcy Rodrigues cresce e expõe a impaciência dos venezuelanos com a crise econômica. O clima negativo aumentou em abril, refletindo um cenário de crescente frustração popular diante das dificuldades econômicas do país. Dados de uma pesquisa recente conduzida pela Atlas Intel para a Bloomberg mostram uma deterioração clara na percepção pública sobre o governo venezuelano. O presidente argentino Javier Milei reforçou a aliança com os Estados Unidos numa visita a um porta-aviões norte-americano na Argentina. Javier Milei visitou o porta-aviões nuclear dos Estados Unidos, o USS Nimitz, que participa de exercícios militares conjuntos organizados pelo Southcom, o Comando Sul, e pela Embaixada Norte-Americana na Argentina. Semana praticamente encerrada e essa edição do CL News está terminando, mas eu aproveito como sempre para agradecer a você que me prestigia com a sua audiência, além de, mais uma vez, fazer o convite para que você se inscreva no YouTube e acompanhe de segunda a sexta-feira o Jornal dos Jornais, que é transmitido ao vivo todas as manhãs por volta das 11 horas, além do CL News e do segmento de orações, que
que são publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo isso pelo meu website, o clnewsoficial.com, que é ainda mais seguro. Guarde nos favoritos do seu navegador e acesse quando você quiser. E mais uma coisinha, hein? Eu recebi essa ilustração aí com a informação de que esta é a mão mais conhecida do mundo do crime. Cada dedo está metido numa perversidade. Ideologia de gênero, corrupção e mentira, aborto, drogas. Mas o dedo que significaria honestidade está faltando. Alguém sabe de quem é essa mão? Até a semana que vem.